Eu não sei se isso é uma confissão ou um aviso. Talvez seja apenas um grito no vazio. Durante 6 anos fui enfermeiro de turno da noite em uma ala geriátrica de longa permanência. Se você quiser saber como é ver o corpo humano falhar de todas as maneiras que se pode imaginar, lentamente e sem alarde, esse é o trabalho certo. Não é como o pronto-socorro, cheio de luzes piscantes e adrenalina. É o oposto. Eu via os pacientes como uma luz. É o lento e silencioso apagar dessa luz. Meu trabalho, como eu via, era gerenciar essa luz, garantir que ela não simplesmente só apagasse. Enfim, chega de metáforas. O trabalho era trocar os lençóis, administrar os remédios, registrar a piora. Parece uma coisa fria, eu sei, mas depois de alguns anos você vê tanto a perda, tanto a decadência em câmera lenta, que se deixar tudo entrar em sua mente você afunda. A técnica é criar uma parede mental. Minha parede era feita de cinismo e exaustão. As noites são as piores. A ala assume uma forma diferente depois da meia-noite. O zumbido de visitas familiares e fisioterapeutas durante o dia se foi, substituído por um profundo silêncio, pontuado pelo suspiro rítmico de um ventilador ou pelo solitário bip de um monitor cardíaco. O ar fica denso com o cheiro de antisséptico. Meu mundo se resume à estação dos enfermeiros, uma pequena ilha de luz fluorescente em um oceano de quartos escurecidos. Meus maiores companheiros eram os monitores de segurança. Coisas antigas e baratas, a imagem era granulada, em preto e branco, com uma baixa taxa de quadros que fazia tudo parecer tremido e irreal. Eu assistia às telas, meus olhos acompanhando as formas vagamente adormecidas nas camas, certificando-me de que ninguém estava tentando sair dos quartos, que ninguém estava em apuros. Era principalmente uma forma de meditação, uma maneira de passar as horas até o sol nascer e eu poder voltar para meu próprio apartamento silencioso e vazio. Foi então que comecei a ver pela primeira vez. Não era algo que você notaria imediatamente, eu não notei. Por semanas, talvez meses, provavelmente vi e meu cérebro simplesmente descartou. Parecia, para a falta de uma palavra melhor, como um calor, um brilho, daquele tipo que você vê subindo do asfalto em um dia escaldante de verão. Uma distorção no ar, um pedaço de realidade que parecia vibrar em uma frequência diferente. Essa coisa, esse brilho, aparecia apenas nos monitores e sempre apenas em um lugar, pairando diretamente sobre a cama de um paciente. A primeira vez que realmente percebi foi olhando um homem no quarto 308. Ele era um carteiro aposentado, 90 e poucos anos, sua mente há muito tempo perdida pela demência, mas seu corpo teimosamente se agarrando à vida. Olhei para o monitor do quarto dele e vi uma coluna oscilante, vagamente com formato humano de estática e neblina pairando sobre sua cama. Não tinha características, nenhuma cor, apenas essa vibração intensa e silenciosa que fazia a imagem granulada do homem debaixo dela parecer se deformar e se curvar. Meu primeiro pensamento foi que era um problema técnico, um curto na câmera, talvez. Levantei-me, me estiquei e caminhei pelo corredor até o quarto dele. O corredor estava silencioso, exceto pelo rangido dos meus próprios sapatos com solado de borracha. Empurrei a porta suavemente. O quarto estava calmo, fresco. A única luz era o fraco brilho laranja da bomba de infusão. O homem dormia. Sua respiração era superficial, ofegante. Não havia nada lá. Verifiquei seus sinais vitais, ajeitei seu cobertor e voltei para a estação dos enfermeiros. Na tela, aquele brilho havia sumido. 3 horas depois, no final do meu turno, o homem do 308 faleceu. Nós chamamos a família,
O turno diurno cuidou do corpo. Eu voltei para casa, dormi e não pensei muito sobre isso. Coincidência. Uma semana depois, aconteceu de novo. Quarto 312. Uma mulher, esteticista aposentada. No monitor, eu vi a mesma neblina de calor, a mesma distorção silenciosa e cintilante pairando sobre sua forma frágil. Dessa vez não hesitei. Fui direto até lá. Novamente, o quarto estava calmo e vazio. Fiquei lá por 1 minuto inteiro, apenas ouvindo sua respiração ofegante, sentindo os pelos dos meus braços se arrepiarem sem motivo. Voltei para minha estação. O brilho havia sumido da tela. Ela estava morta pela manhã. Dessa vez, eu estava lá quando a filha dela chegou. Atendi o telefone. Ela estava soluçando, mas havia algo mais em sua voz também. Confusão. Eu não entendo, ela disse, a voz carregada de dor. Eu estive com ela ontem à tarde. Ela estava lúcida, sabe? Por 1 minuto. Ela estava segurando minha mão. Sinto muito pela sua perda, eu disse, frase padrão que dizemos. Mas então depois começou a me olhar diferente. A filha continuou dizendo, a voz trêmula. Ela me perguntou quem eu era. Ela disse que não conseguia ver meu rosto, apenas um borrão. Ela parecia tão assustada. Falei outra frase padrão do hospital, aquela que usamos quando o cérebro em processo de morte começa a falhar. É um fenômeno comum, eu disse, minha voz soando oca até para mim mesmo. Nos estágios finais, o cérebro pode ter dificuldade em processar informações visuais. É apenas parte do processo, um sintoma do corpo se desligando. Falei. Ela aceitou, é claro. O que mais ela poderia fazer? Mas suas palavras ficaram em minha mente. O padrão começou a se tornar inegável. Algumas semanas se passavam, então eu via o brilho no monitor em um quarto de paciente. Ia verificar, não encontrava nada e dentro de um dia, aquele paciente estaria morto. E então, como um relógio, as ligações dos parentes dos falecidos, sempre a mesma história, com pequenas variações. Meu filho veio visitar a mãe um dia antes dela falecer. Um homem me contou, a voz embargada. A mãe dele olhou diretamente para ele, perguntou por que um estranho estava chorando em seu quarto. Ele disse. Ela estava aterrorizada. Uma jovem sussurrou ao telefone. Ela continuava dizendo, tipo, sua voz é tão familiar, mas eu não te conheço. Onde estão seus olhos? Ele não podia me ver, ela não sabia quem eu era, apenas um borrão. Essas foram as frases que eu mais ouvi das famílias enlutadas. Toda vez dávamos a explicação oficial: hipóxia, agitação terminal, queda da função cerebral. E toda vez eu sentia um frio apertar meu estômago, porque eu sabia que não era um sintoma da morte. O brilho na tela, essa criatura de neblina, estava fazendo algo. Essas pessoas que morreram, a última coisa que experimentaram foi o rosto de seus entes queridos se dissolvendo em uma abstração sem sentido. Tentei contar a alguém uma vez, uma enfermeira sênior que eu respeitava. Contei cuidadosamente o que aconteceu, falando sobre as falhas das câmeras e a estranha coincidência dos relatos das famílias. Ela apenas me deu um olhar cansado e me pediu para tirar alguns dias de folga. Esse lugar tá te deixando maluco, ela disse, batendo no meu braço. Durma um pouco, vai. Então, eu guardei isso para mim. Não falei para mais ninguém. Comecei a chamá-lo de O Devorador na minha cabeça. Parecia certo, aquilo não estava matando os pacientes, eles já estavam morrendo. Aquilo apenas se alimentava de algo em sua saída, algo dos destroços, tipo como um abutre. Fiquei rápido em distinguir o brilho de um ponto de poeira flutuando na frente da lente, ou um truque de baixa luminosidade. Era algo orgânico, pulsante, e vê-lo na tela fazia meu sangue gelar. Meu cinismo,
Minha parede mental cuidadosamente construída, que me separava da minha profissão e da minha vida real, começou a desmoronar. Eu seria uma testemunha, porque minha avó teve que ser internada. Ela foi quem me criou, minha rocha, toda a minha história familiar condensada em uma mulher teimosa e amorosa. Ela quebrou o quadril, uma simples queda, mas na idade dela, uma simples queda é uma sentença de morte imposta pela gravidade. A cirurgia foi o melhor que poderia ser, mas a recuperação foi brutal. Infecções, complicações, delírio. Um dia ela estava no hospital principal, no dia seguinte estavam transferindo-a para a minha ala. Meu mundo caiu. O lugar do qual eu havia conseguido me cercar emocionalmente, o lugar que era apenas um trabalho, de repente se tornou o mais aterrorizante da Terra. Porque agora, o devorador não era apenas um horror abstrato que eu observava à distância. Aceitei todos os turnos extras que pude. Basicamente vivi no hospital. Meus colegas achavam que eu estava sendo o neto devoto. Não tinham ideia de que eu estava de guarda. Minha vida se tornou um ritual de medo. Eu fazia minhas rondas, distribuindo medicamentos, trocando curativos, tudo com um nó de pavor no estômago. E então eu me sentava na estação dos enfermeiros, meus olhos colados em um monitor em particular, a pequena janela granulada em preto e branco, para o quarto da minha avó. Cada chiado da tela, cada sombra, enviava uma onda de pânico através de mim. Eu via o devorador em todo lugar, no reflexo do piso, no vapor subindo de uma xícara de café. Eu estava desmoronando. Os outros enfermeiros começaram a se distanciar de mim. Eu estava inquieto, irritável, meus olhos arregalados e avermelhados de falta de sono e overdose de cafeína. Quando eu não estava olhando o quarto da minha avó pelo monitor, estava em seu quarto, segurando sua mão. Ela dormia, frágil e pequena, na cama de hospital enorme, mas às vezes ela acordava e seus olhos, nublados de dor e medicação, encontravam os meus. Aí está você. Ela sussurrava, sua voz um sequilho seco, e ela sorria, um sorriso verdadeiro. E eu pensava, isso não vai te levar, vó, eu não vou deixar. Eu precisava de um plano. Não podia apenas assistir e esperar que aparecesse. Eu tinha que ser capaz de fazer algo. A coisa só era visível na câmera, era invisível ao olho nu no quarto. O que havia de especial na câmera? Seria o infravermelho? A sensibilidade à baixa luminosidade? Era algo sobre a luz ou a falta dela? Existia naquele espaço cinza entre a luz e a sombra. Então pensei, e se eu introduzisse muita luz, de repente, violentamente? Encomendei a lanterna tática mais poderosa que conseguia encontrar na internet, e ela tinha uma função de ficar piscando que era desorientadora, do tipo que a polícia usa para cegar e confundir suspeitos. Parecia insano comprar uma arma para um fantasma, mas era a única coisa que eu conseguia pensar. Quando a lanterna chegou, a mantive no bolso do meu uniforme o tempo todo. Era um peso frio contra minha coxa, um lembrete constante da vigília que eu estava mantendo. Durante 2 semanas, nada aconteceu. A condição da minha avó estabilizou, depois começou a declinar lentamente e inevitavelmente. Eu estava em um estado constante de pavor. A exaustão era profunda. Meu corpo parecia vibrar com uma energia terrível. Eu cochilava na mesa e acordava de repente, o coração disparando. E então, uma noite, aconteceu. Era 13h17 da madrugada. A ala estava tão silenciosa quanto um túmulo. Eu estava encarando os monitores, minha visão embaçada, quando vi o ar sobre a cama da minha avó começou a ondular. Começou pequeno, uma distorção sutil, como uma miragem de névoa de calor. Mas cresceu, agrupando-se naquela cintilante e doentia forma humana,
que eu já conhecia. Era maior do que eu havia visto antes, mais definida. Pulsava, uma vibração silenciosa e horrenda na imagem monocromática, e estava bem acima de minha avó. Eu conseguia ver a imagem de seus cobertores e sua forma adormecida se curvar e distorcer abaixo dele. Um som escapou da minha garganta, um ofegar sufocado. Por um segundo, fiquei paralisado, meu sangue tornando-se gelo. A tela era uma janela para um pesadelo e o pesadelo estava no quarto dela. Então, a adrenalina me atingiu como um golpe físico. Não pensei, eu apenas me movi, fora da minha cadeira e correndo antes mesmo de estar consciente da decisão. Meus pés batiam no corredor, o som ecoando no silêncio opressivo. Eu tateei no meu bolso, meus dedos se fechando em torno do metal frio da lanterna. Meu polegar encontrou o interruptor. Eu abri a porta do quarto dela com tanta força que bateu contra o batente. O quarto estava escuro, como eu sabia que estaria. Eu não conseguia ver nada. Minha voz se mexendo, sua cabeça virando no travesseiro, perturbada pelo barulho. Quem está aí? Ela murmurou, sua voz fraca. Não havia tempo. Eu levantei a lanterna, apontei para o espaço vazio acima da cama dela, onde eu sabia que a coisa estava pairando, e pressionei meu polegar, na função de piscar da lanterna. O quarto explodiu em um cataclismo silencioso e estroboscópico de pura luz branca. O efeito foi instantâneo e violento. O próprio ar parecia gritar, embora não houvesse som. A criatura, o devorador, se encolheu da luz como se tivesse sido atingida. As piscadas, o ataque rápido de luz, escuridão fez algo com a criatura. A forçou a ficar num estado de solidez temporária, paralisada. E por um único segundo, devastador para a alma, eu a vi perfeitamente. Eram rostos, centenas deles, um mosaico gritando, girando e tridimensional de rostos humanos, todos esmagados juntos em uma única forma humana retorcida. Eles eram pálidos e translúcidos, suas características se sobrepondo, suas bocas abertas em uma agonia silenciosa e confusa. Não eram apenas rostos quaisquer. Eu os reconheci. Vi o carteiro aposentado do 308, seus olhos arregalados com um terror que sua demência nunca havia permitido. Vi a esteticista, seu rosto uma máscara de confusão suplicante. Vi um homem que havia morrido de pneumonia 2 meses antes, uma mulher de derrame no inverno anterior, rosto após rosto, paciente após paciente, todos eles tirados dessa mesma ala. Todas as pessoas cujas famílias haviam ligado, confusas e com o coração partido. Todas as pessoas que haviam morrido sem conseguir reconhecer aqueles que amavam. Os rostos eram a criatura, eram feitos dela, feitos do que ela havia tirado. A luz piscante da lanterna atingiu novamente a criatura e, com um último contorcer violento, desfez-se como fumaça em um furacão e simplesmente desapareceu. O quarto foi mergulhado de volta na escuridão. A única luz era o brilho laranja constante da bomba de infusão. O silêncio que entrou foi ensurdecedor. A lanterna escorregou da minha mão trêmula e caiu no chão. O que em nome de Deus foi isso? A voz da minha avó, assustada, mas sã. Eu cambaleei até a cama dela, minhas pernas tremendo tanto que eu mal conseguia ficar em pé. Tá tudo bem, vó? Eu gaguejei, minha voz quebrada. Está tudo bem. Foi apenas um pesadelo ruim, falei. Estendi a mão e segurei a dela. Sua pele estava fria. Ela virou a cabeça e seus olhos, claros e focados na luz fraca, encontraram os meus. Não havia confusão. Não havia borrão. Ela me viu. Ela apertou minha mão levemente. Você parece tão cansado, ela disse, um leve sorriso tocando seus lábios. Meu menino, sempre cuidando de mim. Eu comecei a chorar.
Não eram lágrimas calmas e dignas, mas soluços feios e engasgos de terror e alívio. Eu tinha conseguido. Eu a salvei. Por enquanto, ela havia olhado para mim e me reconhecido, me visto. Pedi demissão no dia seguinte. Eu não podia voltar lá. Eu não conseguia sentar naquela cadeira e olhar para aquela tela sabendo o que realmente estava lá, sabendo que o hospital não era apenas um lugar onde as pessoas morrem, mas um terreno de alimentação também. Minha avó foi liberada sob meus cuidados. Ela está comigo agora, no meu pequeno apartamento. Todas as lâmpadas estão acesas o tempo todo. Nossa conta de eletricidade é astronômica, mas eu não me importo. Não há cantos escuros. Eu comprei mais daquelas lanternas táticas. Tem uma em cada cômodo. Até montei uma luz estilo DJ na sala de estar, onde minha avó dorme em uma cama de hospital que mandei entregar. Liguei essa luz em um timer. Às vezes, em tempos aleatórios, as luzes se ativam piscando, inundando o quarto com aquela luz violenta e purificadora. Eu não durmo. Não realmente. Cochilo em uma cadeira ao lado da cama dela, por 1 hora de cada vez, talvez 2. Coloquei alarmes no meu celular para tocar a cada 45 minutos, me acordando de repente. Cada vez que eu fecho os olhos, vejo aquela colagem de rostos girando no escuro. Eu vejo do que é feito. Eu sei que essa abominação são os pacientes. Ela está me esperando falhar. Está esperando me ficar desleixado, cansado demais. Está esperando o momento em que finalmente vou sucumbir à exaustão que está consumindo minha alma. O momento em que eu cair em um sono real e profundo. Mas eu não vou deixar. Não vou permitir que os últimos momentos da minha avó sejam gastos olhando para o rosto do neto e vendo nada além de um borrão. Ela não vai morrer sozinha, cercada de estranhos. Quando sua hora chegar, ela vai olhar para mim. E ela vai ver meu rosto, ela vai saber que eu estou aqui. Eu serei a última coisa que ela verá. Vou gravar minha imagem em sua memória com cada luz que eu possuo. Vou ficar entre ela e aquela escuridão cintilante e faminta. Não sei por quanto tempo posso manter isso, mas tenho que fazer isso. Tenho que livrar minha querida avó disso. Ela merece uma morte digna, porque eu sou o neto dela. Estou aqui e ela precisa ver meu rosto antes de morrer. Até a próxima. Obrigado.